Boa noite, pessoal. Eu sou o João Diniz e estou aqui coordenando essa live, mais uma live do Instituto Maria Helena Andrés. A gente já teve 5 lives aqui dentro desse projeto Diálogos 2021, do Instituto Maria Helena Andrés Ponto de Cultura. E os 5 encontros anteriores foram 5 lives com pessoas aí do Instituto. E hoje a gente está com um programa um pouquinho diferente, que é o lançamento de um livro. Pedro no Caminho da Índia, Os Caminhos da Índia, da Maria Helena Andrés e da Aparecida Andrés. É um lançamento do livro no formato de e-book e também do vídeo, áudio-vídeo-livro. Então, eu estou aqui só para apresentar mesmo, para abrir os trabalhos. E aí eu passo a palavra aí para Marília, Aparecidas. Fiquem à vontade aí, pessoal. Continuando aí a apresentação do João, né? Eu quero dar as boas-vindas para todos que estão aqui e apresentar a Aparecida, que é autora do livro, né? Esteve na Índia, viajou e escreveu esse caminho das Índias, né? Através da figura do Pedro, que também está aí, que vai falar com a gente, né? E Maria Helena Andrés, que foi a ilustradora do livro, né? Então, nós temos texto da Aparecida e ilustração de Maria Helena. E, no caso do livro, nós temos também o trabalho da Fernanda Granato, que está aqui também, que vai falar um pouco sobre a questão da editoração do livro, como é que foi esse trabalho de editoração. E, no caso do audiolivro, temos aqui, né, o Luciano, que vai falar do trabalho que ele fez de locução, né, e também do vídeo, né, porque é um vídeo muito bonito, que tem a locução dele. Então, nós estamos aqui mais uma vez para apresentar o trabalho que a gente está fazendo, que o Instituto está fazendo, eu estou falando em nome do Instituto, dentro desse projeto da Lei Aldir Blanc, e com o apoio também da Secretaria de Estado de Minas Gerais. Então, mais uma vez estamos aqui, quero agradecer todos que estão presentes, e agradecer também ao João Diniz, que está aí coordenando a nossa live, que é o vice-presidente do Instituto Maria Helena Andrés. Então, acho que você está com a palavra, Pá. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, um agradecimento ao Instituto Maria Helena Andrés por esse convite e essa oportunidade de o livro, lançado em 83, em primeira edição, pela Civilização Brasileira, e em segunda edição, pela Comarte de Belo Horizonte. A oportunidade desse livro agora está disponível em formato digital. Então, é um livro eletrônico do Pedro nos Caminhos da Índia e também na versão de vídeo, áudio, livro, disponível no YouTube, gravada essa parte do vídeo, áudio, livro toda pelo Luciano Lupi, que é um ator de Belo Horizonte muito conhecido e que fala também nessa sessão. Então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com todo mundo que veio nos visitar e ouvir a respeito dessa obra. E, no final, a gente vai ter uma parte de bate-papo para quem quiser dar suas impressões, fazer suas perguntas, e o que a gente puder responder, estaremos aí no ar. Bom, então, a primeira coisa que eu quero dizer é contar um pouquinho da história do livro, que eu acho que pouca gente conhece e pode ser interessante. A história desse livro nos leva a 1977, ano em que parte das pessoas presentes aqui sequer existia, nem tinha nascido. Nós fomos para a Índia, eu fui acompanhando Maurício, meu marido, que havia ganho uma bolsa de estudos para fazer um estudo comparado entre uma aldeia indiana
e uma cidade a qual ele estudava aqui, e esse trabalho era sobre habitat e transferência de tecnologia. Nós viajamos em dezembro de 77, o Joaquim Pedro, ou Pedro, tinha acabado de fazer 2 anos, minha sogra, Maria Helena, tinha acabado de ficar viúva, então nós fomos à trinca. Eu, Joaquim Pedro e Dona Maria Helena. Maurício já havia ido um pouco mais cedo. Fomos para a Índia e tivemos das maiores surpresas da nossa vida. Só o desembarque no aeroporto já dava uma impressão completamente diferente de tudo que a gente conhecia. Toda a polícia indiana vestida de bermuda, de chapeuzinho na cabeça, de cacetetes enormes, fazendo a vigilância do prédio, fazendo a orientação dos passageiros. Então, nossa surpresa já começou do aeroporto. E no caminho para o hotel, mais surpresa ainda, porque tinha pouquíssimos sinais de trânsito e tudo quanto é espécie de seres moventes, eles estavam na rua, todos. Era automóvel, era táxi de 3 rodinhas, era camelo, elefante, gente a pé, pavão, tudo no meio do trânsito. Evidentemente, tinha muita vaca, muito boi, e o trânsito andava. E o aviso também mais surpreendente era: buzine, por favor. Se buzinasse, ninguém andava. Aquela quantidade de gente no trânsito, sem sinal, e animais e pessoas, então era assim, realmente surpreendente. Muito bem, as surpresas se acumularam. Cada hora que a gente olhava, via uma coisa completamente fora do comum. E aí eu comecei a pensar assim, não é possível que a gente vá guardar isso só para a gente. Não foi de imediato que eu pensei em registrar isso num livro, não. Demorou um pouquinho. Então, a gente passou por surpresa na alimentação dos indianos, que comiam, por exemplo, em vez de ser no prato, na folha de bananeira. Em vez de ser com talher, comiam com a mão direita, porque com a mão esquerda eles usavam para fazer a higiene. Então, você não podia comer simplesmente com a mão esquerda, porque você estaria dando uma mancada pública que era impressionante. Para as moças se casarem na Índia, boa parte delas se casava e ainda se casa por meio dos jornais ou por um arranjo dos pais, que, com base nas castas, que também é uma coisa muito pouco conhecida aqui no Brasil, acertavam os casamentos sem que os noivos se conhecessem antes. Ou por meio de jornais. As famílias dos noivos, em geral, anunciavam no jornal que o noivo estava procurando uma noiva, ou que a noiva estava procurando um noivo. Então, assim, as surpresas eram dessa ordem, fora roupas, os trajes. Por exemplo, calça comprida, só para dar uma ideia, não existia calça jeans. Não tinha isso. Não tinha plástico na Índia. Tudo era embalado no papel. E mulher de calça comprida era um negócio assim esquisitíssimo. Da segunda vez que você saísse de calça comprida, as pessoas te olhavam tanto, aquilo dava tanto espanto, que num minuto você já estava andando de saia comprida, de vestido comprido, ou de sari, se você quisesse ficar mais ecologicamente adaptada do ponto de vista dos trajes. Então era isso, tinha muita diferença, muita surpresa, muita coisa interessante, das comidas às vestimentas, do trânsito ao modo de andar. As pessoas te olhavam do fundo dos olhos, encarando. Você pensava que estavam te reparando alguma coisa, mas não era, não. Era um modo de ser. Olhavam, viravam a cabeça assim, olhavam, prestavam atenção. Era muito diferente, muito diferente. Então, assim, a primeira impressão gerou uma surpresa assim da descoberta em todos os aspectos. E uma coisa muito interessante lá era o seguinte: tudo muito colorido.
todas as roupas muito coloridas, os turbantes, que eram uma peça de roupa importantíssima, tudo bonito e colorido. Então, era um lugar que chamava muita atenção da gente, pela surpresa geral que aquilo causava. Bom, por causa da pesquisa do Maurício, nós podíamos escolher ou ficar montando uma casa e morando numa cidade, paradas, ou podíamos ir com ele viajar pelo país, porque ele tinha entrevistas a fazer, lugares para visitar. Então, nós preferimos acompanhar o Maurício nas visitas que ele fazia e nos estados que ele fosse conhecer. E foi outra surpresa, porque cada estado, cada lugar que a gente ia, mudava a língua, ou a cada grupamento humano podia mudar a língua, podia mudar a cultura, podiam mudar os hábitos, as religiões variadíssimas, as línguas variadas, fora os dialetos, quer dizer, para cada família linguística, você tinha um tanto de dialetos, quer dizer, eram dezenas de línguas, eram dezenas de culturas, eram dezenas de religiões, eram dezenas de hábitos, de crenças, de deuses, de tudo. Então, tudo era um espanto. Só as línguas já serviam para espantar. Isso dava uma característica cultural também única para a Índia. As pessoas, no geral, falam inglês, falam a língua do lugar onde nasceram, e se moram do centro da Índia para cima, ainda falam hindi. Quer dizer, a trilinguística, a pessoa trilingüe, era uma normalidade para certos lugares que você viajava na Índia. Então, um lugar muito curioso, muito interessante, muito surpreendente. E tanto o pequeno, que era o Joaquim Pedro, que tinha 2 anos de idade, era lourinho, de short, sandália, passeando para lá, para cá, em todo lugar. Dona Helena também acho que estava adorando aquilo, desenhando, pintando. Então, era realmente uma novidade aquela viagem. E depois nós fizemos uma certa parada na época chamava-se Bangalore, hoje chama-se Bengaluru, porque a Índia ainda sofreu essa modificação cultural. Os nomes originais das cidades voltaram à cena. Calcutá, por exemplo, virou Calcata. Madras virou Chennai. Bangalore, onde nós moramos, virou Bengaluru. Então, ainda teve essa diferença nesse ínterim de 77 para cá. Né? Então, nós paramos um pouco em Bangalore, ou Bengaluru. Joaquim Pedro, ou Pedro, foi para a escola infantil, conheceu uma série de hábitos novos, formou-se em língua inglesa, ao mesmo tempo em que formava-se em língua portuguesa. Então, o inglês para o Joaquim Pedro, ou Pedro, é uma língua natural, como o português é a língua natural dele. Ele fala, escreve e lê em inglês, como ele fala, escreve e lê em português. Porque aprendeu aos 2 anos e porque morou nos Estados Unidos muitos anos. Então, para ele não tem novidade nenhuma a língua inglesa. É como se fosse o português que ele também aprendeu em casa e no Brasil. Então, ele ia à aula. Durante a aula dele, eu fiz um bom curso de homeopatia, que eu já saí do Brasil sabendo a teoria homeopática razoavelmente, e tinha um excelente médico homeopata que me deixava acompanhar as consultas dele. Ele tinha uma farmácia, ele aviava remédio, e no final do período da manhã, nós ficávamos mais 1h30 discutindo os casos e discutindo as prescrições médicas que ele dava. Foi minha primeira entrada assim, um pouco mais aprofundada na área da medicina, porque eu tenho formação em filosofia e era professora de filosofia na Escola de Filosofia da UFMG. Então, daí eu passei a ter um gosto especialíssimo pela medicina também, e numa trajetória um pouco diferente, porque geralmente os médicos fazem o curso na faculdade e no final do curso eles vão fazer uma residência de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos.
é como se eu tivesse feito a coisas avessas. Se eu tivesse feito uma espécie de residência, primeiro em homeopatia, e só mais tarde é que eu fui fazer vestibular, entrar para a escola e fazer o curso de medicina completo, como eu fiz depois que eu voltei da Índia. Outra coisa que eu resolvi fazer a essa época foi escrever o livro. Então eu pensava assim, ficar com isso só para nós é um desperdício. É uma experiência única, pouca gente no Brasil tem chance de ver o que a gente está vendo. Crianças têm pouquíssima chance de ver e de conhecer o que nós estamos conhecendo, e eu acho que eu vou ensaiar escrever um texto infanto-juvenil. Então, resolvi escrever esse livro, cuja primeira edição está aqui, eu queria só mostrar. Essa é a edição de 83, editada pela Civilização Brasileira, cuja primeira edição se esgotou, e em 2007 foi feita a segunda edição do livro pela Conarte, e agora está saindo a edição online, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura do livro, que não é complicada nem coisa nenhuma, com alguma ilustração, já para ir encantando a Dona Helena e ela ficando animada para falar da parte dela. A capa do livro vai aparecer primeiro. Eu vou contar mais sobre o livro. Eu acho que o livro é que tem que ser mais focalizado aqui do que outras viagens que eu tenha feito. Então, começou o seguinte, quando a Pá me deu o texto para ler, eu falei, eu vou ver se eu faço os desenhos desse texto. Mas para fazer os desenhos, eu teria que me deslocar de lá do lugar onde eu estava, porque eu estava num hotel próximo ao Hotel Rachá, onde a Pá e o Maurício estavam com a criança, e inclusive escolhi um lugar assim mais em conta e que tivesse assim um ambiente mais interessante do que hotel, porque hotel é muito barulho. Falei, eu quero desenhar isso num lugar mais aprazível. Então a Dominique, que é casada com o Radhakrishna, que é filho que tem o Raman Institute em Bangalore, filho do Raman. Ele morava nesse Raman Institute e ficou nos conhecendo por intermédio do Maurício e de conhecimentos dele. Então, ela me indicou esse hotel, esse lugarzinho para ficar, onde eram umas irmãs cristãs que alugavam quartos. Eu aluguei um quarto para mim, outro quarto para minha acompanhante naquele momento, que era minha filha Eliana, que foi nos encontrar na Índia. Ela não foi junto conosco na viagem, mas nos encontrou lá. Olha como eu estou ficando com roupa. Então, não posso falar muito, não. Mas eu, então, escolhi esse lugar para começar a desenhar. As irmãs fizeram o maior gosto. Separaram para mim a parte do primeiro andar, do segundo andar, de lá do lugar onde elas recebiam hóspedes, faziam workshops e faziam reuniões e tudo isso. E não tinha ninguém lá. Ninguém. Então eu falei, João, está ótimo para eu desenhar aqui. Tinha uns 10 quartos vazios, qualquer um serve. Então, comecei a desenhar ali. Elas davam para mim a oportunidade de botar aquelas empregadas pousando com aquelas roupas e tudo. E, então, foi muito bom ter tido esse acolhimento primeiro, sabe? Agora, a maioria dos desenhos foi feita na rua. Isso eu aprendi com o Guinhar, que nos levava para desenhar no mercado. Então, mas na Índia era mais difícil, muito difícil mesmo, porque a quantidade de crianças vendo o que a gente estava fazendo, né? Eu desenhei com caneta, aquelas canetinhas de criança. Eu fui para o Jardim Zoológico e ficamos atrás de uma árvore para ver se o elefante ficava parado. E ele não ficava parado. Tinha horas que ele virava para o nosso lado. Eu falei, meu Deus do céu, lá vem o elefante.
Mas então, para desenhar o elefante foi assim, não tiramos foto para desenhar em casa, não. Elefante mesmo no duro ali na frente da gente. Depois fomos para a rua. Nas ruas, eu escolhi um cantinho, né, para ver aquelas ruas movimentadas, que eu queria fazer tudo local, não queria fazer através de fotografia, nada disso, porque sempre gostei de trabalhar no modelo vivo mesmo, na hora, ou então na rua e tudo isso. Nunca gostei de ser copiar por fotografia. Bom, então fomos seguindo. Eu fui seguindo para os diversos lugares onde nós visitamos, né? E com isso eu pude fazer também uma... Vocês vão ver o desenho, é melhor do que eu falo a rouca desse jeito, né? Não é? Não é melhor? Os desenhos, bom, então deixa eu falar um pouquinho mais. O que vocês gostariam que eu falasse? Porque a Pá já descreveu toda a parte. E eu acho que as outras viagens ficam para outras vezes, porque eu voltei 14 vezes à Índia, porque eu gostei de lá, achei um lugar assim, um lugar muito receptivo, povo interessante, tudo parecendo inclusive com o Brasil. Muito parecido, porque eu já viajei pela Europa, pelos Estados Unidos, há uma diferença maior. Mas o indiano parece com o brasileiro, eles são assim muito muito alegres também, viu? Porque o brasileiro é um povo alegre. E nas minhas viagens, quando eu tive a oportunidade de frequentar alguns ashrams, e estive no ashram do Aurobindo, em Delhi. Depois era bom explicar quem é Aurobindo. Era um guru da Índia que foi preso como revolucionário, ficou 2 anos preso, e né, enquanto estava preso, ele escreveu um documentário incrível sobre filosofia deles. Inclusive, um texto comparando com Teilhard de Chardin. Bom, eu tenho que voltar para o livro do Pepedro, não é? Tem que voltar para o Pepedro pequenino, com 2 anos de idade, correndo ali naqueles hotéis, em cima, na hora do almoço, e pintava. Mostra aí o seu menino para ver que idade você tinha quando foi lá. Mostra o... Já foi dormir? Bom, então é isso. Nós vamos ver isso, o livro vai ser mostrado. Então, eu acho que dispensa, assim, falar sobre eles. Bom, foram muitos anos de Índia, né? Agora eu parei com a Índia. Já tem muito tempo, já fiz muito. Agora nem Rio de São Paulo, eu já não estou. Ninguém pode viajar mais. Mas as memórias continuam, porque eu fazia diário. Mas sempre eu fiz diário. Tem um diário de toda a viagem, de toda a nossa viagem. Tem o diário das outras viagens também, que foram concentradas. Escrevendo um livro, Encontro com Mestres no Oriente. Vocês estão vendo? Esse livro é um relato das viagens. Esse livro aqui foi outro livro, Oriente e Ocidente, Integração de Culturas. Aí eu peguei a ideia do Maurício de fazer esse estudo comparativo e fiz um estudo, levei pelo lado da educação, aí, dos costumes, que ele não tinha abordado no livro. Então, estudo com desenho, porque o meu modo de expressar não é só falando nem escrevendo. O principal modo de expressar, para mim, é o desenho, a pintura, colorido, né? Então, a Índia sugeriu muito cores, né? Porque as cores da Índia são, assim, impressionantes. Você pode viajar pela Europa e tudo, às vezes há uma seriedade no vestir, não é? Todo mundo, assim, muito em roupas escuras e tudo. Então, Portugal, eu tinha passado por Portugal também, não é esse colorido, a gente não encontra isso em parte alguma. Brasil tem disso também. Sabe? Brasil, eu depois, mais tarde, numa viagem ao Jequitinhonha, eu pude fazer
uma comparação com a Índia também, porque havia uma semelhança muito grande entre o Jequitinhonha, os costumes, o artesanato, tudo isso, e o artesanato indiano. E uma coisa que me surpreendia também era as ruas cheias de gente fazendo coisas. Uma tecendo um tapete no tear, outro sentado ali, não é desenhando, não, era fazendo outras coisas de artesanato. Então, o artesanato indiano é muito desenvolvido e o nosso artesanato, principalmente esse do Vale do Jequitinhonha, tem semelhança com a Índia também. Sabe? E aí eu comecei a ilustrar o Pedro, que eu espero que vocês possam ver também o Pedro no e-book agora, por exemplo, não vai passar, não? Porque eu acho que a expressão sobre o Pedro, o que eu posso fazer melhor é mostrar os desenhos que eu fiz do Pedro, né? Mas eu acho que esses desenhos vão ser vistos. Assim, o Luciano vai orientar isso, ou quem é que vai orientar? Para passar o e-book na parte. Ô, vó, você quer mostrar o Pedro real ou o desenho do Pedro? O Pedro real está aí falando com a gente. E teve um caso de um garçom do Hotel Rachá, viu? Que um dia me encontrou, anos depois, eu fui lá na Índia com a minha filha, e na hora do almoço chegou o garçom para mim: a senhora já visitou a Índia há mais tempo? Eu estava trabalhando no Hotel Rachá. Eu falei: olha, você é algum garçom de lá? Sou. E eu vou te mostrar uma fotografia do seu netinho, um menininho lindo que corria de um lado para outro, aqui na hora do almoço. Falei: esse menino é meu neto, mas ele já cresceu, viu? Ele não está pequenino, não. Ele tem um filho que agora eu posso falar que você tem filho, naquela época não. Falei: ele cresceu, está grande. Já está crescido e tudo, mas foi esse menino mesmo. Você acredita que o garçom nos chamou para almoçar na casa dele, para um lanche na casa dele, juntou a vizinhança toda, porque para eles era uma novidade, era um bairro assim mais afastado de lá de Bangalore, era uma novidade chegar uma estrangeira para almoçar na casa de um indiano, né? Então o indiano era o garçom. Ele então chamou a vizinhança toda, tirando retrato e tudo. Foi muito legal isso, viu? Esse contato que eles têm com o humano, que eles têm com as pessoas, viu? Que a gente não vê isso muito nos outros países. Há uma distância, uma seriedade, assim, mas o indiano não. O indiano é mais... E uma indiana também, que era secretária de lá do ashram, do Aurobindo em Delhi. E quando eu cheguei, ela falou assim: gente, quando chega brasileiro aqui, eu corro para receber, porque brasileiro é muito alegre, já chega cantando canção de carnaval e tudo, faz aquele grupo. Quando chega grupo de brasileiro, ela quer atender, porque ela acha que são muito alegres os brasileiros. E realmente nós temos uma alegria de viver muito grande, né? Infelizmente, muitas vezes a gente sente assim, que principalmente na pandemia, que morrendo tanta gente e tudo, né? Isso está pelo mundo todo, né? Nós todos sofremos com isso. Mas o brasileiro tem uma índole assim, de artista e uma índole de alegria de viver muito grande. Aí já vai começar a passar, né? Não é não? Então, era isso. Eu desenhava na rua, com os meninos em torno, e foi assim que surgiu o Pedro. Mas uma parte do Pedro, uma parte desse livro, foi feito no Nepal, porque a Índia, o calor na Índia é insuportável. Eu falei: gente, eu não desenho com esse calor assim, não vou para a rua nem nada. Então,
decidimos ir para o Nepal. Eu fui com a minha filha para o Nepal, com a Eliana. E lá, sempre a gente, além de desenhar, sempre aproveitava para fazer um curso, para assistir umas palestras, tudo isso. Então, lá fiquei conhecendo um mestre tibetano, um lama tibetano, que me deu iniciação no budismo tibetano. E eu aprendi muito. Eles dão uma iniciação assim para a gente divulgar o budismo, né, fora. E a maneira de divulgar seria através desse livro que eu mostrei aqui, Encontro com Mestres, né? E aí eu fui divulgando também, em outras viagens, fui divulgando através das palestras que eu assistia, dos cursos que fazia lá e tudo. Procurava divulgar em palestras também, aqui no Brasil, e numa dessas eu fui convidada, mas esse convite foi muito interessante, o modo como ele surgiu para mim, porque, em geral, as pessoas, quando fazem palestra fora do Brasil, sempre tem um patrocínio aqui, uma universidade, tudo isso. No meu não teve nada disso. Eu estava fazendo essas pesquisas e fazendo os desenhos e tudo, e fui esbarrar lá no Raman Instituto, que eles me recebiam sempre como hóspede. E a Dominique, então, falou assim, olha, Maria Helena, você chegou no dia em que chegou o marido de uma historiadora que está organizando curso, é um curso, não, uma apresentação lá em Panjim, Goa. Goa foi conquistada pelos portugueses durante 400 anos, durante muito tempo. E eles estão organizando lá no Xavier é São Francisco Xavier. Vamos fazer esse projeto, vamos fazer esse... Como é que chama? Bom, a questão é essa, que eles iam... Então, ela falou, olha, é um seminário que vai ter, um seminário sobre os navegantes. Falei, olha, navegante para mim também tá bom, porque navegante, eu gosto de pintar barcos, e tem um painel na minha casa enorme sobre os navegantes, então eu acho que para mim está ótimo fazer isso. Ela então me colocou, me mandou para Bombay e falou, você vai ter que voltar hoje, estava acabando de chegar, você volta amanhã para Bombay. Bombay agora chama Mumbai, naquela época chamava Bombay. E vai procurar o Father John Correia Alfonso. Ele é o diretor de lá. E expõe tudo. Chegando lá em Bombay, o diretor me recebeu e pôs a biblioteca dele à minha disposição para eu estudar. Para estudar tudo, para não ficar... Para estudar a versão indiana da conquista dos portugueses lá. Então, eu fiquei por lá estudando algum tempo e ele me convidou, então, para participar desse seminário. O que tinha me faltado a palavra foi seminário. Viu? Não é congresso, não, seminário. É um grupo de estudos internacional. Vinha muita gente de várias partes do mundo, inclusive de Portugal também, e do Brasil não tinha ninguém. Então eu seria a representante brasileira naquele seminário. Falei, mas só tem historiador aqui, eu vou ficar falando no meio dos historiadores? Não, você vai falar da sua forma como artista. Então, eu vim para o Brasil, fiquei 1 ano estudando os navegantes, como é que eles faziam, e aprendi muita coisa. Eu gosto de aprender, apesar de já estar com 98 anos, até hoje eu aprendo. Eu aprendo com vocês aqui, eu aprendo com tudo que acontece, é um aprendizado. Então, eu fiz um aprendizado muito grande quando comecei a estudar esses navegantes. Falei, não é à toa que eu tenho na minha sala um vitral
que veio do tempo do meu pai. Ele comprou o vitral, que é um veleiro chegando, é um anal, né? Chegando, um anal dos colonizadores portugueses. E estudei muito também a passagem por Portugal, tudo isso. Nessa palestra, eu fui a primeira a falar. Por quê? Porque a letra A, Andrés, meu Deus do céu, Andrés, a primeira. Foi comigo, me acompanhando, o Ferola com a mulher dele e tudo. Eles foram assistir. Ferola falou assim, eu fico aqui atrás para te dar uma força, né? Bom, e eu comecei a falar, eu já tinha estudado, naquele tempo usava slides, hoje em dia caiu em desuso. Então eu fiz slides de lá, do Brasil, do Nordeste brasileiro, tudo isso, e slides também da Índia, para poder fazer uma comparação entre o Brasil e a Índia através dos navegantes portugueses. Isso foi importante para mim, porque eu fiz um livrinho também lá, tem um livrinho pequeno, que eles ficaram com ele, mas eu tenho aqui, desse projeto, desse estudo sobre os navegantes. Então, eu acho que a minha forma de trabalhar, a minha forma de fazer palestras e tudo é mais espontânea. Surge no momento, parece que por acaso, mas acho que sempre tem uma estrela guia conduzindo. Eu acredito muito na descida dessa estrela que vai indicando o caminho para a gente. Sabe? Então, eu acho que essa passagem da minha palestra lá foi no tempo é isso. Foi no tempo dos militares. Eu saí do Brasil, era uma loucura. Tinha que ter um comprovante de que ia fazer alguma coisa fora do Brasil e tudo. E eu fui a Brasília para ver se pedia dispensa dos $1.000 que eles exigiam para poder sair do Brasil. Era dificílimo, e hoje em dia vocês não calculam, vocês que são jovens, não calculam a dificuldade que era para sair desse país, na época dos militares, porque eles não permitiam que a gente recebesse mais que $300 lá. Como é que eu ia viver na Índia com $300? Só em lugares muito baratos. E esse lugar, por exemplo, que eu arranjei em Bangalore, foi um deles. Mas sempre tinha assim, umas pousadas muito em conta também e tudo. Não foi fácil, não. Não foi em hotel de 5 estrelas, não. Foi em hotéis mesmo, assim, mais preço mais módico e tudo, mas assim, eu consegui desenhar também no Nepal, num hotelzinho lá, muito bom, chamado Shakti Hotel. E eu ali ficava, eles me puseram, tinha assim uma mesinha com a cadeira onde eu podia desenhar, então lá eu desenhei a parte final, essa parte mais criativa, que não dependia tanto de ir para a rua. Desenhei lá no Nepal. E com isso, terminou o P. Pedro voltando para o Brasil, né? Chegando no Brasil, eu queria editar o P. Pedro, né? Então, fui procurar o meu conhecido lá do Banco Crédito Real, gerente lá do Banco Crédito Real, me chamou para fazer uma exposição em São Paulo. E queria que eu fizesse uma exposição igual o Inimar tinha feito, ia gastar um dinheirão. Eu falei, bom, então quer saber de uma coisa? Eu estou com um livro aqui, que eu desenhei da Índia e tudo. Quem sabe vocês patrocinam esse livro? Porque já chegar com um livro patrocinado numa editora é muito melhor, né? Então, cheguei, ele achou ótima ideia. O livro está lá escrito, patrocinado pelo Banco Crédito Real.
E eu não fiz a exposição, mas pelo menos o livro rendeu tanta coisa até agora, fazendo e-book e tudo, né? Então, eu acho que foi muito importante largar uma exposição para poder conseguir um livro tão legal, né? E aí eu procurei a civilização brasileira, o diretor de lá, Índio da Silveira, ele achou muito bom o livro também. Logo traduziu para 4 línguas. Não sei se essas traduções ainda existem, ou vocês fizeram outras. Mas eu sei que ele está traduzido agora para 4 línguas também. 3 ou 4 línguas, hein, Pedro? Me fala. Eu acho que são 4 línguas, né, vó? Português, inglês, espanhol e qual é o outro? Italiano? Agora seria bom você falar, não é, sobre a experiência dele na Índia, porque eu estou aqui meio rouco, já falei demais. Agora, a experiência do Joaquim na Índia. Tá bom, vó. Deixa eu pegar um a Dona Helena, agradecer a Dona Helena a gentileza da fala, muito interessante, e aproveitar para passar a palavra agora para o Pedro, que hoje é Joaquim Pedro. Praticamente ninguém fora eu, a mamãe, chama ele de Pedro até hoje. Então está apresentado e ele vai falar com vocês um pouco da experiência dele na Índia. Então, pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Conseguem me ouvir? Sim, sim. Tá bom, tá bom. Então, é um prazer, acho que estar aqui com todos vocês. Eu tenho poucas lembranças da minha primeira passagem pela Índia, que foi em 1977. Acho que as lembranças que eu tenho, quase todas são fruto, na verdade, de histórias que eu ouvi da minha mãe, do meu pai, da minha avó e também do livro, né? Mas eu tive a chance depois de 25 anos, em 2007, na verdade, de retornar à Índia junto com a vovó, com a Marília, que está aqui, com a Eliana, que está aqui, com meu pai, Maurício, para conhecer um pouco daquela Índia que a minha lembrança estava muito mais retratada no livro, né? E foi uma experiência fantástica, né? Eu acho que a vovó nessa época tinha 84 anos, eu tinha 32, e foi uma visita à Índia com outro olhar, né? Eu acho que, vó, aquela última visita que a gente fez à Índia em 2007 foi sua última ida à Índia? Eu acho que foi, eu acho que aquela visita em 2007 foi a última ida dela. E foi uma experiência muito interessante, né? Porque, de fato, é um país muito diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Escutando um pouco o que minha mãe disse das características da Índia, ao chegar na Índia, eu acho que essa descrição que ela fez, né, de um país com muito movimento, com policiais de bermuda, com muitos animais cruzando pela rua, é exatamente a lembrança que a gente viu na Índia em 2007, quando a gente chegou. Então, poucas coisas mudaram, na verdade. Eu tive a chance de ir a Bangalore também, nas cercanias ali de onde era o hotel em que a gente ficou. Eu tive a chance de ir a Ketchenkup, que foi a cidade em que meu pai fez o estudo comparativo com Belo Horizonte. E eu tive a chance de conhecer, na verdade, a Índia, muito ciceroneado pela própria vó Helena, que conseguiu, acho que, resgatar muitas das histórias daquele 1977, 30 anos depois, né? Então, assim, acho que esse momento aí da reedição do livro é um momento bastante bacana. Eu estou muito animado de contar, na verdade, a história agora para os meus filhos, né? E talvez aí ter a chance de levá-los um dia à Índia para viver parte dessa aventura que a gente fez também. Tá bom? Muito obrigada, Joaquim Pedro. Queria passar a palavra agora ao Luciano, que idealizou e pilotou toda a feitura do vídeo áudio livro Pedro nos Caminhos da Índia.
Luciano está sem microfone. Ok. Desculpa. Obrigado. Obrigado por participar novamente, né? Na semana passada nós participamos com as homenagens da Maria Helena, o grupo Voz e Poesia, e agora aqui com o P. Pedro. É muito bom estar participando de tudo isso. Eu queria dizer uma coisa sobre a feitura desse audiolivro book, que foi um desafio. Confesso que foi um desafio muito grande, porque eu estava de frente a um texto muito gostoso, a um texto saboroso, e a imagens que são verdadeiras obras de arte da Maria Helena, e eu teria que transformar aquilo tudo numa outra linguagem, que é a linguagem audiovisual, que não é a mesma coisa que o livro, né, que um livro seja o livro feito em papel, ou, nesse caso agora, né, que é acho que vai no Kindle, né? Então, eu tinha que transformar numa outra linguagem. Aí nós trocamos algumas ideias com o Maurício, com a Marília, sobre que tom que a gente poderia usar no livro, e quando a coisa bateu no sentido de vamos fazer um livro, para um áudio-vídeo book para criança, que uma criança possa se deleitar com tudo isso. Aí eu comecei a viajar. Aí eu deixei que o texto e as imagens fosse essa viagem do texto e da imagem, esse colorido que a Pá colocou quando contou a história, né? Ela coloca essa história dela com uma forma muito colorida, e a Maria Helena, então, conseguiu colocar esse colorido nas imagens. Eu me envolvi por esse colorido e fui viajando. No início foi um pouco difícil encontrar o tom melhor para aquilo, mas depois que foi encontrado o tom, aí ele deslanchou. E foi muito gostoso, muito prazeroso. Espero que vocês gostem. É claro que todo o trabalho que a gente faz, a gente que trabalha com arte, chega uma hora depois que você termina o trabalho, você começa a rever, fala assim, nossa, eu podia melhorar aquilo, isso aqui não está tão bom e tal. Mas são pequenas coisas que a gente faz, e é normal isso. E eu acho que até é sempre muito positivo, a gente sempre vai aprendendo com coisas que a gente não consegue numa hora e consegue na outra. Então, eu acho que vocês vão gostar muito, porque o livro, o áudio-vídeo, o book, ele retrata esse colorido que existe tanto na história quanto nas imagens, que são verdadeiras obras de arte. Cada página era uma... Tinha hora que eu esquecia da locução e ficava lá viajando nas imagens. Mas isso era inspirador, não era dificultador. Então, eu acho que vocês vão gostar muito do resultado. É isso. Luciano, muito obrigada. Queria aproveitar e passar a palavra para Fernanda Granato, que fez a diagramação e a preparação para a edição eletrônica e a edição do vídeo áudio livro nosso. Fernanda. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Eu gostaria de compartilhar com vocês a minha tela aqui, para que vocês possam ver como ficou o resultado do trabalho. Esse daqui é uma apresentação no modelo, né? A gente fez uma edição para o Kindle, para uma versão digital. Então, eu fiz o trabalho do designer gráfico, né, de trazer o P. Pedro para essa versão digital, para que ele possa ser cada vez mais acessado, para que ele possa chegar a mais pessoas, né? Então, na versão do Kindle, ele é em preto e branco, mas não deixa de mostrar todas as qualidades, todo o desenho, todo o traço que a Maria Helena expôs aqui dentro do livro. Ele transparece toda essa emoção, esse lugar diferente para as outras pessoas, e aqui a gente também pode ver a versão no tablet, por exemplo, e aí ele é uma versão colorida, ele é adaptável também. Foi um trabalho muito legal, é uma oportunidade única da gente levar, né, esses novos caminhos, levar essa nova cultura para cada vez mais pessoas, né, e trazendo para o digital a gente consegue ter uma amplitude muito maior, né,
muito mais pessoas podem conhecer o trabalho da Maria Helena, podem conhecer o texto da Pá e conhecer um pouco mais sobre a cultura da Índia. Eu espero que vocês gostem. Foi um trabalho feito com muito carinho, com o auxílio do Maurício e da Pá também, dando as orientações, falando sobre a diagramação, e a gente procurou manter o texto original e a diagramação original do livro também, para que fizesse referência às produções que já foram feitas anteriormente. Então, eu busquei aqui dentro do trabalho de diagramação manter o mais próximo possível da versão original do livro. Ok? Obrigada. Quero agradecer a boa vontade de todas as pessoas que foram convidadas para engrandecer essa exposição sobre um livro que já é antigo, mas que ainda pode ter a sua graça para uma série de pessoas que ainda não puderam conhecê-lo, ou mesmo uma graça diferente para quem já conhece há mais tempo. Acho que essas versões, tanto eletrônica quanto vídeo, áudio, livro, vão dar oportunidade para a gente de conhecer uma outra faceta da mesma obra. E quero dizer que, em breve, a edição em inglês e a edição em espanhol vai estar também disponível para quem quiser ver ou fazer uma divulgação para quem leia nessas línguas. Então, é isso, e a gente acho que está às ordens para um bate-papo, caso vocês queiram saber mais algum detalhe, ver mais alguma coisa. E quero colocar na tela agora os endereços antes de começar o bate-papo. Colocar aqui para quem se interessar. Vamos tentar, né? Porque da primeira vez, infelizmente, não foi possível, porque a imagem estava pesada. Vamos ver se a gente consegue. Apareceu aí para vocês, não? Sim. Ah, que ótimo. Apareceu a tela com os endereços? Sim. Ah, olha, então... Tá ótimo. Ó, então, só duas coisas. O livro eletrônico, ele está à venda na Amazon, é só colocar lá Pedro nos Caminhos da Índia, né? E está disponível lá. E em breve vai estar também, como a Pá já falou, em inglês e em espanhol. E toda a renda dessa venda do livro lá vai ser para as atividades do Instituto Maria Helena Andrés, né? Ele já está disponível também, o vídeo audiolivro que o Luciano fez, já está no YouTube, está lá, se vocês clicarem lá e colocarem o nome Pedro nos Caminhos da Índia, dá para poder assistir o livro inteiro com a locução do Luciano e com as imagens da Maria Helena. Luciano, quer falar? Maurício, eu acabei de colocar no próprio chat esse link. Quem abrir o chat, coloca o link aí. Tá. Temos as ordens para quem quiser conversar sobre o que foi exposto, ou mesmo outros aspectos que tenham a ver com o livro. Todas as pessoas que falaram, acho que estariam as ordens para um bate-papo. E o livro em papel, como obtê-lo? Livrarias, na parte de livros infantis, a edição da Conarte. Opa! O mesmo Instituto Maria Helena Andrés, que ainda tem alguns livros para vender. Eu acho interessante fazer uma observação que outro dia eu assisti um documentário sobre a Índia e como que a Índia está ocidentalizada, como que está tudo lá com metrô, que não existia, né? Escada rolante, não existia naquela época. E então, eu acho que esse livro é um testemunho de uma época que de repente mudou, né? Que está ficando tudo muito pasteurizado, muito igual, né? Então, é pitoresco ver isso acontecendo até uns poucos anos atrás, era desse jeito que foi descrito aí no P. Pedro, né? É um testemunho de costumes milenários e que agora
parece que estão mudando, né? Olha lá, é o Pepe. Pessoal, só uma notinha aqui, para quem quiser comprar o livro, se vocês entrarem ali na americanas.com, no submarino.com, tem lá o livro também, tá, pessoal? Maurício, coloca na tela cheia, modo apresentação. Ô, Pedro, quando você voltou na Índia, você reconheceu alguém? Alguém te lembrou de você e tal? Você teve interação com o pessoal da sua época de pequeno? Muito pouco, Lídia. Na verdade, a lembrança ali era uma lembrança muito difusa, né? Eu lembrava um pouco de Bangalore, lembrava um pouco de Nova Delhi também, mas foi muito mais uma lembrança dos livros do que uma lembrança real, né? Da sua escolinha, não? Também não. A única Não? lembrança que eu tinha distante, Lídia, na verdade, era a lembrança em cima de um elefante, que talvez seja a primeira lembrança que eu tenho da minha infância, de fato. Em cima de um elefante, e eu fiz esse trajeto de novo lá em Nova Delhi, em cima do elefante, que foi interessante, mas o que minha mãe descreveu aí como o cenário da Índia foi basicamente o que a gente viu lá em 2007 também. Tá. O que você acha que o livro se presta até hoje a tantos modos, né? Tantas formas de edição, de mídia, um livro feito há 40 anos. Por que você acha que o sucesso dele ainda é tão importante e alcança aí tantas mídias diferentes, né? Tantos formatos? O microfone. Você está sem microfone. Alô, falou. Agora foi. É a grande atração que uma cultura com a riqueza da Índia gera em pessoas de um país muito mais novo, e que não tem o sedimento cultural e a atração cultural que uma cultura antiquíssima possa ter. Então, eu acho que, assim, das cores aos modos de ser, aos hábitos das pessoas, isso tudo chama muita atenção para um ocidental e para um brasileiro. Eu acho que aí, com isso, é possível renovar o interesse que uma narrativa a respeito de uma cultura distinta possa ter para brasileiros, para crianças, para jovens e tudo. Eu acho que isso é em boa medida que pode explicar. E outra coisa é a beleza das ilustrações. As ilustrações valem sozinhas. É impressionante como elas são uma representação muitíssimo bem feita do que a gente enxergava lá. Não é qualquer artista que é capaz de fazer isso. Então, precisava de ser uma classe A. Feito é o caso da Dona Helena, excelente em desenho, excelente em pintura, e que estava lá vendo e conhecendo o que eu estava vendo e conhecendo. Então, foi uma sorte muito grande contar com esses fatores ao mesmo tempo. Eu acho que isso é muito bom. Ô, gente, eu até queria, se fosse possível, passar um pouquinho do áudio-vídeo book, porque lá a gente vai ver as ilustrações de uma forma muito bonita, e também a voz do Luciano, né? Contando um trechinho do livro, só para vocês terem uma ideia. É possível, João, passar aí? Pedro nos Caminhos da Índia. Copyright, Instituto Maria Helena Andrés. Autora Aparecida Andrés. Ilustradora Maria Helena Andrés. Diagramação Fernanda Granato. Revisão Mariângela Pimenta Ramos. A Descoberta. Era uma vez um menino que um dia foi viajar lá para o outro lado do mar. Pedro é o seu nome. Acompanhando a família para o mundo afora voou. Sobre cidades e florestas, montanhas, rios, desertos, muito céu atravessou.
Um dia, chegou à Índia, um país muito distante. Sua capital, Nova Delhi, era grande e diferente. Lá havia prédios altos como esses do Brasil. As ruas, como eram cheias. Carros de boi, bicicletas, carros, carroças, lambretas, ônibus de 2 andares, táxis de 3 rodinhas passavam para lá, para cá, buzinando sem parar. E nas calçadas das ruas, um mundão de gente andava. Ali também, como aqui, todo mundo se vestia, falava, comia e ria. Havia que trabalhar, havia que descansar, mas como era diferente o jeito daquela gente. Tinham a pele morena e os cabelos bem pretos. Enrolavam-se em panos com as cores do arco-íris. As moças usavam joias no pé e até no nariz. Crianças de olhos pintados e de flores nos cabelos brincavam com a trança da mãe ou com o turbante do pai. Nas famílias indianas, junto com os pais e as crianças, moram os avós, tios e primos. A avó, sempre ocupada, vai ensinar às meninas os segredos da saúde, as receitas da cozinha. Assunto de casamento é tratado pelos pais ou por meio dos jornais. A noiva sempre tem dote, seja ela pobre ou rica, e com a sogra vai morar logo depois de casar. Se era hora de comer, muitos sentavam no chão. Quem estava apressado comia em pé, no passeio, em pratos de folha de bananeira. E nada de garfo ou faca. A mão direita se usava para amassar bem a comida nos molhos apimentados. Chá com leite a toda hora e também água de coco eram muito apreciados. E quanta fruta variada nos carrinhos da calçada! Nas lojinhas pequeninas, os vendedores, no chão, tratavam de seus negócios. Barbeiros e massagistas cuidavam de seus fregueses na sombra fresca das árvores. E os varredores curvados, com suas vassouras sem cabo, trabalhavam. As mulheres e meninas carregavam areia e pedras nas construções da cidade. Meninos vendiam nos parques amendoim, salgadinhos ou engraxavam sapatos. Os transportes mais usados eram o ônibus, a bicicleta e um carrinho de 3 rodas, o auto-rickshaw. Os mecânicos ambulantes saíam de bicicleta atrás de carros com defeito. Os sapateiros e os consertadores de bicicleta se assentavam em cada esquina. Se alguma coisa errada no trabalho acontecia, o povo fazia greve e se juntava na praça. No caminho para casa, à saída do trabalho, os amigos, de mãos dadas, iam lentos, conversando, uns a pé, uns pedalando. Havia muitos parques em que as pessoas descansavam. Ali o tempo passava no canto dos passarinhos, na corrida dos esquilos, no pulo dos macaquinhos, na dança das folhas e flores. Era engraçado pensar que aquela gente toda podia estar conversando em língua hindi ou bengali, em Kannada ou telugu, em malayalam ou tamil, em árabe ou em inglês, e até em português. É que muitos anos atrás, povos da Arábia, da Pérsia, China, França, Holanda e Grécia, de Portugal, da Inglaterra, foram à Índia querendo suas riquezas conquistar. Como reis, imperadores ou como governadores, esses povos forasteiros ficaram por muito tempo em regiões do país. Depois de muito lutar, a Índia tornou-se livre. E as crenças, línguas e usos levados pelos de fora já haviam se misturado aos que lá existiam. Por isso, hoje acontece de os jornais e as conversas serem em línguas variadas. E as várias religiões têm, na Índia, seus fiéis.
Os hindus rezam nos templos levando flores e frutas aos seus deuses coloridos. Cada deus tem uma história, templos em sua homenagem e um dia de festival. Nos templos, visita de gente que vem de longe. Moram em lugares tranquilos, conversam, oram, meditam. Suas ideias correm mundo. Os cristãos têm suas igrejas para fazerem oração, e nelas não se precisa deixar na porta os sapatos como se faz noutros templos. E nas igrejas católicas, os santos e a Virgem Maria trocam o sari todo dia. Uma ponta de tristeza Pedro sempre sentia, pois havia muitos pobres no meio daquela gente. Suas casinhas cinzentas, com telhadinhos de palha, brotavam daqui e dali pelos cantos da cidade. Muitos nem casa tinham, viviam na rua mesmo, doentes ou sem trabalho. Durante o dia, suas camas ficavam encostadas no muro. Tomavam banho nas bicas, faziam sua comida em fogõezinhos de pedra e esmolavam pelas ruas, junto com suas crianças. Os caminhos. Mas Pedro logo daria seu adeus à capital, pois os grandes da família precisavam trabalhar e encontrar muita gente de outras partes do país. E de trem, como de lá é costume, a família foi viajar pelos caminhos da Índia. Vocês sabiam que a Índia só tem metade do tamanho do Brasil? Mas lá vive muito mais gente. 7 vezes mais que aqui, e de cada 5 indianos, 3 moram em aldeias espalhadas pelos campos. Assim, se Pedro viajasse de avião por toda a Índia, ele veria lá embaixo as terras em quadradinhos e listas de plantações. As aldeias pequeninas, bem pertinho uma das outras, e as estradas de ferro cortando todo lugar. Seria raro passar em cima de uma cidade. Por sua janelinha, o menino foi conhecendo um pouco do dia a dia de quem mora nas aldeias perto da estrada do trem. Viu gente plantando e colhendo o arroz, o trigo, o algodão. Mulheres cuidavam das frutas, meninos seguiam cabritos, tiravam leite das vacas na varanda das casinhas ou brincavam com as galinhas. Bois e búfalos no arado e na estrada, a levar palha, ajudavam os camponeses no trato com a plantação. De dia, o sol era forte. Os homens de pouca roupa vestiam tanga e turbante e as moças faziam chapéus com a ponta do sari. Como os rios não passavam em muitas daquelas aldeias e as chuvas só aparecem nos meses de junho a setembro, os campos eram cortados por reguinhos e canais. No outro dia, bem cedo, a chegada à estação. Que linda era Jaipur, no estado do Rajastão. Parecia que era feita de toquinhos coloridos. A muralha cor-de-rosa cercava toda a cidade. Tudo para ele era novo. Pedro nem sabia o que ia olhar primeiro. Os macacos nos telhados, as caudas dos pavões passeando pelos muros, os camelos e elefantes levando coisas nas costas. Um dia parou para ver um casamento indiano. Na frente, a banda de música. Depois, um cavalo branco de capa bordada em brilhos, com o noivo todo enfeitado. Atrás vinham os convidados em roupas chiques, de gala, alegremente cantando, fazendo a festa na rua. Enquanto isso, a noiva se aprontava em sua casa. Um ar de festa e de pressa, e gente por todo lado, impressionaram Pedro no passeio em Kolkata. Kali, a deusa preta, toma conta da cidade. Flores vermelhas enfeitam seus templos, bandeiras vermelhas enfeitam as ruas. Pedro olhava surpreso e falava o tempo todo. Quanta gente, que barulhada!
Olha aí o bonde caindo de povo. Lá vem o homem do riquixá, correndo, suando, levando gente na sua carroça. Quantos pobres pelas ruas, debaixo das pontes e marquises. Com muito canto e alegria, Kolkata comemorou a festa de Sarasvati. Vinham os meninos tocando os tambores, levando as imagens da deusa para o rio. Traziam presentes, pediam a ela ajuda no estudo, porque é a deusa da sabedoria. No fim, foram todos para as águas do Ganges. Imagens, presentes, também os meninos. Outra vez chegou a hora das trouxinhas arrumar. Pepedro foi para o sul, para bem pertinho do mar, e foi lá que arranjou amiguinhos para brincar. Mas era muito engraçado, cada qual de um lugar. Jonu vinha da Austrália, Samuel do Canadá, do Brasil vinha Pepedro e da Índia era o Harsha. Que calorão fazia! E Pepedro não acreditava quando o papai contava que naquele mesmo dia, lá no norte do país, o povo de Caxemir, de luvas, gorro e mantô, batia o queixo de frio e via a neve branquinha no alto dos Himalaias. A morada. Mas quem disse que Pepedro ficou só a viajar? Depois de tantas andanças, numa capital do sul, seu pessoal foi morar. Bengaluru era a cidade, cheia de parques floridos, e como se assemelhava às terras de Minas Gerais. Durante um ano inteirinho, Pepedro ali viveria a vida do dia a dia. De manhã, quando acordava, saudava o sol do nascente, conforme o uso do yoga. Logo depois do café, de sacolinha no ombro, Pepedro ia para a escola. No chão da porta da escola, a surpresa a esperar. Que desenho multicor feito em pozinhos de giz ele iria encontrar? Colãs são estes desenhos que enfeitam toda a calçada em frente à porta das casas. Trazem sorte e alegria. Nos tempos de antigamente, eram feitos à tardinha, com arroz ou com farinha. As formigas e bichinhos tinham ali seu jantar, por isso não precisavam dentro de casa entrar. Daí a pouquinho, o Ganesh, o Prakash, a Shima, a Naju e toda a meninada já vinham chegando. Pintinha na testa, olhinhos pintados, diziam "Good morning", em vez de "bom dia". Um mundo de histórias, pincéis, brincadeiras a turma encontrava. Depois da merenda, a hora melhor. A teacher tocava canções no piano e a turma cantava, virando os olhinhos, mexendo com as mãos. Se era domingo, os passeios variavam. Ouvir música no parque, ver uma dança bonita, passear pelos mercados, passar a tarde no zoo, ou visitar um palácio ali perto da cidade. Tronos de ouro, de pedras, lustres e pisos do estrangeiro, mundo de luxo e riqueza feito por mãos indianas. Morada de marajás até muitos anos atrás. Hoje marca a lembrança de tempos que não há mais. Em dias de festival era muito divertido sair a pé pelas ruas. Podia-se achar numa esquina gente de rosto pintado dando susto nas crianças ou andando em procissão, cantando hino para os deuses e até dançando aos pares, como se faz nas quadrilhas. Nos festejos do Pongal, celebrados em janeiro, vinham bois, vacas, bezerros, com chifres de toda cor. Em fila, ganhavam bênçãos no templo do deus Boi Nandi. Seus donos, em oração, também iam agradecer a ajuda que têm para viver. Do leite que os alimenta, da força que puxa o arado e transporta a produção, das fezes que, ao secar, dão o esterco das plantas e o fogo para cozinhar. Já se pode ver por que os indianos não usam matar o gado e comer. Não é à toa que ele ganha por lá muito agrado, sendo até dito sagrado. Bem que faz por merecer. De noite vinha a lua e o cansaço da folia. Pepedro logo dormia,
Sonhos bonitos sonhava. Era uma vez um menino que um dia foi viajar lá para o outro lado do mar. Muito bem, foi bom que deu para todo mundo ver completamente um dos produtos e ter uma ideia da maneira como você, de certa forma, muda o livro quando você muda o meio. Então, de novo, eu agradeço ao Luciano, tanto a locução quanto a concepção da obra, ficou muito bom. E volto a palavra para a plateia, para o pessoal que entrou para ver essa live hoje, para participar. Estamos às ordens para um bate-papo. Opa, aqui é o Márcio. Oi. Ô, João, tudo bem? Mandar um abraço para o meu querido João Diniz. Estou aqui, viu, João? Grande abraço para você. Salve, Melão! Beijão aí. E aí, rapaz? Tudo bem? Bom? Beijo grande. Tudo bom, bom te ver sempre. Isso Opa, aí. mas o que eu achei mais incrível é que com o áudio também, uma coisa que sobressai impressionantemente é seu texto, né? É impressionante. Muito incrível. Eu estou com o original dele aqui, né? Porque eu tenho 2 cópias, inclusive, do jeito que foi lançado. Então, assim, eu fiquei muito impressionado, porque eu acho que também o Luciano tem todo o traquejo dele, né? De ator, de voz e tudo. E sobressai muitas entonações para poder dar vida ao texto. Mas o texto é muito incrível. Bom, as ilustrações são absurdas. Dona Helena é uma coisa impressionante, esse bico de pena dela aí, uma coisa muito impressionante. Mas o texto sobressaiu, era isso meu comentário. Tá bom. Que bom que você gostou. Opa! Oi. Parabéns! Eu já li esse livro muitas vezes, mas agora, com essa nova forma de comunicar, realmente realça o texto e realça as ilustrações, que estão primorosas, são detalhados, assim, dá para a gente ouvir e ver muitas vezes. E eu tenho várias amigas que se tornaram avós, e as filhas delas estão às voltas com entretenimento em casa para as crianças de 5 anos até 0 anos. E eu estava aqui vendo e pensando, eu vou realmente comprar o livro papel e divulgar essas novas mídias, e eu acho que elas vão adorar, porque assim, a novidade do texto é primoroso também, é muito diferente, né? Uma cultura que você traz para a gente, Tia Helena, também, de uma forma muito viva. Então, eu quero agradecer. E o Pedro já chegou das Índias, né, Pedro? Agora pode contar para os netinhos da pai do Chinho essas histórias, né? Que são as suas, você é o protagonista de tudo. É verdade, é verdade. Eu já estou começando a contar para a Luísa e o Gabriel é muito pequenininho, né? O Gabriel tem 3 anos. Mas a Luísa já entende, ela já pergunta, já fala. Hoje ela leu a capa do livro, então ela tá realmente... Acho que vai ser interessante contar isso tudo para ela. Muito legal. Parabéns, viu, gente? Está muito bom. Obrigada, Cecília. Foi um prazer e um gosto essa sessão inteira. Gostei demais da visita de vocês à live. Foi muito bom que manteve a atenção de todo mundo até agora, muito legal. Então, eu agradeço muito a presença, muita boa vontade e o interesse de vocês, tá bom? Foi muito bem. A senhora quer pedir? Eu queria também falar. Quem tem alguém que quer falar? Eu tenho uma história com esse livro que, logo que eu conheci o Maurício foi para a Índia. A gente era recém-amigo, recém-grande amigo. E ele foi para a Índia e a gente manteve contato assim, durante a estadia lá. E depois, quando voltou, eu lembro que eu estava fazendo um trabalho para a Ivana. A Ivana pediu para eu fazer umas fotografias dela e acho que era um convite de uma exposição, uma coisa assim.
E não sei lá se foi a remuneração do trabalho, alguma coisa assim. Eu ganhei vários desses livros, uns 6, assim. E eu tenho até hoje aqui, quer dizer, esse livro foi uma espécie de uma ponte, assim, para eu entrar em contato, além do Maurício e da Ivana, com a turma toda aí dos Andrés, algo que me traz sempre muita alegria, aprendizado. Você lembra disso, Ivana? Eu acho que ainda tem essa foto da Ivana aqui no meu portfólio de trabalhos gráficos. Vou ver se eu acho. Está sem som aí, Ivana. Fala, Vânia. Tem que abrir o som, Vânia. Tinha um laboratório de fotografia lá em frente ao... Era a casa da Maria Helena, eu acho, uma ali na rua Santa Rita Durão. O Mauro Afonso ficava ali e tal. Era um negócio muito pequenininho, assim, mas era incrível. Assim, era um lugar fantástico, assim. E a gente ficava lá revelando as fotos. E acho que foi bem na época do lançamento desse livro, do primeiro lançamento. Agora, eu achei interessante essa forma de contar a história, porque a gente faz uma viagem em cada detalhe da ilustração. Essa vídeo de hoje é uma outra coisa. O que a gente passa, às vezes, no livro, que vai rápido, agora, com detalhamento, a história é passada, parece que por trás, por dentro dela, né? A gente degusta. A locução do Luciano foi muito boa. Gostei muito, parabéns, viu? Eu não tinha imaginado ainda o livro falado. Mas o livro falado, assim, da sua forma, da maneira como você interpretou, foi muito importante. A gente sente assim, o calor da Índia, o que está acontecendo, o que está passando, parece que estamos vivendo neste momento aquela viagem. Foi importante, a sua locução foi muito boa. Viu? Porque eu já conheci o livro, claro, né, pelo texto da Pá, né, e pelos desenhos que eu fiz e tudo, mas agora com esse enriquecimento da voz, foi muito bom. Parabéns. Eu também reitero aí o que a Cecília, a Ivana e a Maria Helena falaram, né, sobre o áudio-vídeo-livro. E a sua fala é maravilhosa, é como se a gente estivesse escutando assim, alguém contando a história, né? E a gente passeando pelas imagens que realçaram muito também, né? Então, parabéns aí, Luciano, pela essa nova versão do livro. E eu acho que essas novas formas, essas novas mídias, né, enriqueceram muito o trabalho do P. Pedro, que já tem um tempo, né, mas que hoje aparecem de uma forma assim, iluminada. Né? Muito legal, estou muito feliz com o trabalho de vocês. Parabéns. Também. Mas Marília, quando a gente tem um bom texto e imagens que reforçam esse texto, fica mais fácil para você interpretar. A gente não tem que fazer esforço para interpretar, basta você viajar junto. E eu fiquei viajando junto, viajava com as imagens, viajava com o texto, viajava com a história, então ficou mais fácil porque eu tinha um material de qualidade para poder fazer isso, né? Agora, eu queria aproveitar esse momento e fazer uma pergunta, porque, como eu falei naquele momento anterior, a gente sempre fica querendo mexer em alguma coisa, melhorar alguma coisa. Eu, particularmente, sinto que poderia ter, em alguns momentos do livro, algumas pequenas pausas com umas vinhetas musicais. Vocês acham que poderia melhorar também? Eu acho que podia ser uma experiência a ficar melhor ainda, o que já tem, que já está ótimo. É uma boa ideia. Com certeza, com certeza. Também acho. Não deixa de ser uma experiência possível. Do audiolivro musical. Trilha sonora, hein? Um pouco de música. Ô, Luciano, eu não sei se é questão do YouTube aí, ou se foi a saída que você deu,
parece que algumas imagens estavam assim com baixa resolução também, na hora dos textos ali. Não é um problema de resolução. Quando a imagem, quando eu jogo no editor, todas as imagens, eu tive que diminuir a resolução das imagens. As imagens com resolução altíssima, elas ficam fritando na hora que você edita. Eu tive que baixar um pouco. Agora, na hora que você reproduz, você reproduzir no YouTube diretamente não é a mesma coisa que você reproduzir aqui. Ele dá diferença, sim. Quando eu vejo no meu computador, não tem esse tipo de problema. No YouTube também. Quando eu abro no meu computador no YouTube, eu não vejo esse tipo de problema. Talvez por ter passado aqui pela internet, aqui pelo Google, isso tudo... Não foi só problema de imagem, não. Teve, na reprodução aqui, teve problema de áudio também, cortava de vez em quando. Não está assim, isso não está assim. Isso realmente no YouTube você vai ouvir, ver. Eu já fiz essa experiência, já abri o YouTube no meu computador e assisti todo pelo YouTube. Não tem nenhum problema grave, não. Beleza. Tem razão, é isso mesmo. É porque também transmitido aqui pela internet, passar por vários... Tinha alguém com o microfone ligado, isso dá vários funis aí, né? Mas parabéns, Luciano, pela sua locução, rapaz. É muito... o texto falado é uma coisa genial, né? Porque quando a gente lê, às vezes a gente não dá essa entonação, né? É outra linguagem, né? Você sabe fazer isso muito bem, né? Obrigado. Eu lembro aqui, eu fico lembrando do meu querido amigo Leri Faria, você deve conhecer, né? Que ele tinha uma locução também, assim, bonita, assim, ator, né? Como você. E quando eu vejo você falando, eu lembro dele. Bem lembrado. Muito lindo tudo. O Melon, não é Melon? Ô, Melão. Opa, total. O Melão fez trilha sonora para uma das primeiras peças que eu dirigi, viu? Era o Triptolemo, não? Qual que era, Luciano? Não, Triptolemo era o Javert que fez. É uma peça infantil que se chamava O Salão de Dom Ratão. Foi no Teatro Francisco Nunes, e quem estava no elenco, Antônio Grassi, começando a fazer teatro. Rapaz, isso mesmo, maravilha. O Salão de Dom Ratão. E a dona Helena lembrou do Jequitinhonha, que a gente teve, de certa forma, uma experiência muito parecida, né? Que a gente fizemos as músicas, em princípio, né, João, era só... O Maurício lembra bem também, por causa das fotografias que ele fez lindamente lá, cobertura que ele fez fotográfica, e filmando como câmera de cinema também, que aquilo era uma maravilha. E o Leri, a gente fez as músicas, e Dona Helena também foi fazendo o mesmo trabalho, que ela lembrou da semelhança de Jequitinhonha e Índia aí, com o Leri, né, que foi uma experiência também única. Essa experiência que o Paulinho Lender criou lá, que a gente participou do Jequitinhonha, foi alguma coisa que eu nunca mais vi acontecer. Acho que só uma depois no São Francisco que alguém fez, mas teve essa... A gente contou também com a Dona Helena fazendo os desenhos, que é uma maravilha. Coisa fantástica. Amei, viu, gente? Parabéns, Maria Helena, como sempre. Luciano, tudo muito lindo. Vou fazer a experiência, vou mandar para os meus sobrinhos, adquirir, mandar para os meus sobrinhos netos, né? Na fase deles. E depois dou o retorno. Sobrinhos netos. Muito bom. Ô, gente, tem mais alguém que queira comentar? Eu queria convidar vocês para a próxima live, que vai ser no dia 24, quarta-feira, sem ser a próxima outra, vai ser uma live do João Diniz. Ele vai falar sobre transarquitetura, né, João? E você quer dar uma pausazinha aí para introduzir a sua próxima live, que nós vamos ouvir, eu acho.
uma boa. Na verdade, as lives era para acabar semana passada, né, Marília? Mas o grupo está tão legal aqui, e todo mundo falou, vamos mais, porque esses encontros dessas quarta-feiras aqui estão sendo muito bons, né? E aí a gente colocou o lançamento de 2 livros dentro das lives, né, no dia das lives, que é o livro do Pedro e os outros livros da Maria Helena, né, dos diários que o Maurício está preparando. E aí você me surpreendeu com esse convite aí para eu fazer a palestra da transarquitetura, que é um termo aí que eu costumo usar para falar da arquitetura expandida, né, e mostrar experiências assim, além de projetos arquitetônicos, em outras áreas aí das artes, da cultura e tal. Então, vou fazer um resumo, assim, bater um papo com vocês aí. Muito obrigado pelo convite, Marília. Fiquei honrado e estou montando aqui já. Vai ser legal. Todos convidados aí. É um prazer para nós te ouvir, viu? Pode preparar que nós todos estaremos aqui, né, para ouvir e trocar ideias com você. Né? Eu não sei se todos aqui estão no grupo de Zap, né, Marília, que é a comunicação mais rápida, né? O grupo do IMA. Nós temos, no grupo do Zap, no Zap do IMA, são aqueles associados ao IMA, né? Mas a gente pode também, a gente tem divulgado no Facebook, né? O Facebook do IMA, o grupo do Zap e o Instagram. Mas manda depois o link para a gente, não. Mando sim. Talvez o link mude, viu, Marília? Porque esse link ele vai vencer por causa que estava só para 5 lives. Hoje ele ainda está valendo, mas na reunião e nessas 2 últimas atividades aí vai ser outro. Mas eu mando da mesma forma que foi mandado antes. Vamos divulgar e vamos estar presente. E para aqueles que são associados ao IMA, nós vamos ter na próxima quarta-feira a Assembleia do IMA, tá? Então, estão todos convidados também para participar dessa Assembleia, tá? Vai ser à noite mesmo, no horário da live? No mesmo horário, Cecília. Ótimo. No mesmo horário aqui das lives, tá? Eu vou aproveitar e dizer que eu estou adorando esse programa de quarta-feira à noite com vocês, porque eu não estou podendo encontrar as pessoas, né? Então, é uma forma de trocar não só as belezas que vocês têm trazido, mas também o olhar, sabe? Olhar cada um, escutar. Então, para mim, tem feito um grande bem, e eu quero realmente agradecer e dizer, principalmente para nossa artista protagonista querida, que eu estou com muita saudade, mas ver você já ajuda muito. Ouvir falar nessa lucidez, nessa memória fantástica, nesse detalhamento da experiência, essa experiência de vida que a gente sorve, né, Pá? Você estava com ela lá na Índia junto. Eu fico imaginando, e a gente aqui, enfim, muito legal. Estou muito feliz que vocês estão inventando outras lives. Adorei, gente, a oportunidade. Obrigada. Eu vou sair porque eu tenho que dar o lanche do povo aqui. Eu queria agradecer, então, em nome do Instituto, agradecer a Aparecida, né? Agradecer ao Luciano, a Fernanda, e a todos vocês que participaram, a Maria Helena também, né, que está sempre presente, e convidá-los, né, para as próximas lives. Tá? Muito obrigada. Parabéns. Muito bem. Não é? Eu vou acabar. Namastê. Namastê. Parabéns, Maria Helena. Tchau, gente. Foi ótimo. Super parabéns. Obrigada. Foi ótimo. Uma delícia. Adorei ouvir as histórias.
Valeu demais. Ah, Sônia Lavoriou. Estava aqui Ei, quietinho ouvindo vocês. Foi muito gostoso. eu ia gostar de passear na Índia. Morria, né? Eu voltei lá várias vezes, 14 vezes, só porque o país me atraiu mesmo. E foi importante. Sempre, cada vez, uma coisa nova eu via. E sempre, cada vez, eu me enriqueci um pouquinho mais, não é? De conhecimento e de integração, assim, procurando a integração com o Brasil, né? O Brasil que a gente sonha. Que não sou eu. Tchau. Obrigado, João. Tá? Muito bom.